Graça e paz, irmãos. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós queremos estender as boas-vindas aos nossos amados irmãos. Queremos também desejar uma boa noite de paz, de muita alegria, de muita gratidão a Deus, aos irmãos e aos nossos amigos que nos acompanham por meio do YouTube. Queremos nesse momento manifestar a nossa gratidão a Deus pela oportunidade de servi-lo, de adorá-lo e de, por meio desta reunião, glorificar o seu nome. Também queremos glorificar a Deus pelas plataformas digitais que nos permitem adorá-lo, já que estamos atravessando esse momento tão árduo da nossa caminhada. Queremos iniciar o nosso culto, como de costume, orando a Deus, já gratos por tudo quanto tem nos dispensado e por tudo quanto haverá de dispensar a nós no decorrer deste culto. Curvemos as nossas cabeças, irmãos, e oremos. Senhor, nós te somos gratos, Pai, por este momento. Estamos aqui reunidos, eu, reverendo Renildo e o diácono Caleb, 3 servos teus. Juntamente conosco, Senhor, todo o espírito daqueles que haverão de cultuar ao Senhor por meio da mídia social, por meio do YouTube. Nós te somos gratos porque, de alguma maneira, o Senhor sempre abre uma válvula de escape. O Senhor sempre nos mostra um modo de nós podermos te adorar e te servir. A nossa gratidão, meu Deus, expressa-se pelo privilégio de poder te adorar. Nós que não éramos teu povo, nós que não te servíamos, nós que estávamos desgarrados, mas quis o Senhor, na sua soberania, graça e amor, nos trazer para junto de si. Quis o Senhor nos fazer participantes da graça que é te adorar. Te pedimos humildemente, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça servos melhores, fiéis. Queremos te ser gratos porque até aqui a tua mão tem nos ajudado. E se alguma coisa há que de alguma maneira nos permite adorar, te servir, de alguma maneira nos permite nos mover a ti, és tu mesmo, Pai, quem realizas isto nas nossas vidas. Por isso, nós te somos gratos, crendo que o Senhor haverá de nos guiar no decorrer deste serviço de culto. Essa é a nossa oração, no nome santo e bendito de Cristo. Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia, peço aos presentes também que o mesmo façam. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 3 o versículo de número 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do verso 3 ao versículo de número 15. Deus nos fala por meio da sua palavra. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai,
porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Palavra do Senhor. Com essa mesma perspectiva, uma perspectiva submissa, uma perspectiva de que Deus deve ser temido e reverenciado, nós vamos continuar adorando. Vamos convidar o reverendo Renildo, e ele estará entoando o cântico Nome Precioso, cântico de número 164 do nosso Inário Novo Cântico. Cântico Nome Precioso, número 164 do nosso Inário Novo Cântico. Santo
após termos entoado este cântico belíssimo, que exalta o nome do nosso Redentor, vamos mais uma vez ler a palavra de Deus no Salmo de número 119. Salmo de número 119, os versículos 76 e 77. Salmo de número 119, maior salmo da Bíblia. Os versículos 76 e 77 dizem: Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos nos apresentar diante de Deus por meio de uma oração de confissão. Curvemos as nossas frontes, irmãos, e oremos. Senhor, após ter te adorado, após ter declarado, Senhor, a tua glória, após ter magnificado o teu nome, que é bendito, que é santo, que é imaculado, nós nos apresentamos perante ti com o coração completamente, Pai, aberto e rasgado. Nós queremos abrir o baú da nossa vida e queremos colocar, estampar diante do Senhor que nós não somos perfeitos. Lamentavelmente, ainda cedemos aos encantos da nossa natureza. Ao sermos assediados pelo pecado, quebramos os preceitos do Senhor e envergonhamos aquele que nos chamou para ser santos. É por isso que nós te imploramos, Pai, a graça da santificação. Nós te pedimos que, segundo a multidão das tuas misericórdias, a tua palavra que santifica, que ela mesma seja usada pelo Espírito Santo, o Espírito Consolador, o nosso ensinador, aquele que habita conosco e em nós, ele mesmo nos santifique pela palavra. Dar-nos a graça, Senhor, de combatermos os pecados, os nossos e daqueles que nos cercam por meio da pregação fiel e da vida fiel. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Faça-nos um baluarte. Faça-nos luz para as nações. Faça-nos, Senhor, modelos por meio de uma vida santificada. Nós somos fracos. Nós somos débeis. Nós somos muitas vezes infiéis. E por isso é que nós te clamamos pela graça da santificação. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a purificar a nossa boca, os nossos pensamentos e as nossas práticas, Pai. Ajuda-nos. Crendo, Senhor, que nossa oração foi recebida, crendo no perdão dos nossos pecados pelos méritos de Cristo, nosso mediador, é que nós assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a Deus e ao mesmo tempo clamando pelo seu amparo, pelo seu cuidado. Reverendo Renildo, mais uma vez, irá entoar juntamente conosco o cântico Amparo Divino, número 153 do Inário Novo Cântico. Em Amparo Divino, número 153 do Inário Novo Cântico. Entoemos, irmãos. Senhor.
após termos entoado esse cântico belíssimo, leamos mais uma vez a palavra do Senhor, desta feita na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao 30. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, do versículo 28 ao 30, nós lemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ora, esses que foram chamados pelo Senhor, foram chamados para adorá-lo, para servi-lo, e é isso que nós vamos continuar fazendo. O reverendo Renildo, ele irá entoar alguns cânticos espirituais para a nossa edificação, mas principalmente para a glória de Deus. As paz, irmãos, vamos fazer alguns cantos, compartilhar com os irmãos alguns cantos espirituais. Nós queremos começar com uma canção que diz: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Deus
Após o entoar desses cânticos que falam ao nosso coração, e muito antes disso, são recebidos por Deus como cânticos espirituais que lhe agradam, nós vamos agora mais uma vez orar. Nós vamos agora interceder. Vamos orar pela igreja, pelos enfermos, pelas famílias, pelas nações e também pelos missionários que se encontram no campo trabalhando, pregando o Evangelho. Oremos, irmãos. Senhor, nós queremos orar pela igreja, teu povo, teu corpo místico, teus servos, a tua noiva que anseia com muita expectativa o dia do teu retorno. Nós queremos clamar, Pai, como temos clamado,
para que o Senhor conduza a sua igreja como a tem conduzido durante 2000 anos. E assim como o Senhor conduziu a igreja do Velho Pacto, o Israel antigo, com amor, com cuidado, mas também com disciplina. Que o Senhor esteja usando os pastores e presbíteros para pastorear a igreja, não permitindo que ela chafurde na fé, não permitindo que ela se desvie, não permitindo que ela esmoreça. Nós sabemos, Pai, que a igreja tenha enfrentado dias difíceis, mas que ela possa se manter firme, pura, imaculada, sem rugas, sem mancha, evidentemente, meu Senhor, pela ação sobrenatural do Espírito Santo que aplica a palavra no coração da igreja. Nós te pedimos que o Senhor use a igreja como instrumento de mudança deste mundo. Que onde haja uma igreja, ali haja mudança, haja luz, haja pregação do verdadeiro evangelho. Que a igreja possa crescer internamente e externamente. Internamente em comunhão, em espiritualidade, externamente na pregação do evangelho, no testemunho que é devido. Nós também queremos orar, Pai, pelos enfermos. São muitos. Doenças cardiovasculares, pessoas com problemas de diabetes, hipertensão, e essa praga que se assola e que cresce a cada dia, que é o coronavírus. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a graça do contentamento, muito mais ainda àqueles que estão no leito, muito mais ainda àqueles que se fazem cuidadores, as mãos de um médico, as mãos de uma enfermeira, as mãos de um pesquisador, as mãos de todos aqueles que, no anseio de dispensar cuidados, carinho, aquelas mãos que propiciam um toque acalentador, nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos eles. Ó meu Pai, ajuda-nos, tenha misericórdia, e seguindo a natureza da Tua soberana vontade, das Tuas muitas misericórdias, que o Senhor propicie cura. Queremos orar pelas famílias, as famílias que estão realmente, meu Deus, cada dia que se passa mais e mais fragmentadas. É a desunião, é a falta de compreensão, é a falta de unidade, é a falta de amor. São pessoas que já não conseguem se comunicar, não conseguem se compreender mutuamente. E nós olhamos para famílias e vemos o reflexo disto na sociedade. Te pedimos, Pai, que o Senhor, que é o Criador da família, restaure essa instituição para que ela não venha a ser uma instituição completamente falida. A depender de nós, certamente, mas a depender do Senhor, jamais. Por isso é que nós clamamos e te pedimos. Oramos pelas nações. Dê sabedoria a todos aqueles que se encontram investidos de autoridade, entendimento, direção. Sejas tu, meu Deus, o grande professor, o grande mestre. Sejas tu, Pai, o direcionador. Que as nações possam entender que elas precisam se voltar para Cristo. E enquanto isto não acontecer, estarão vagueando no escuro e estarão caminhando a passo largo para o inferno, para a perdição. Elas precisam se prostrar diante de Cristo, a começar pelas suas lideranças, que eles possam compreender que sob a autoridade de Cristo, a sabedoria que emana de Cristo, somente assim é possível uma nação se erguer de maneira coerente e de maneira que venha a glorificar o Senhor e a trazer benefícios para o povo. Por isso mesmo é que nós oramos pelos missionários que estão nas comunidades mais remotas e mais improváveis,
para que o nome de Cristo e o senhorio de Cristo sejam estabelecidos. Oramos por cada pai, por cada mãe que, tendo abandonado a vida aconchegante onde estavam, saíram para pregar o Evangelho, seja nas comunidades quilombolas, entre os ribeirinhos, entre os povos indígenas, entre outros tantos povos, inclusive fora do seu país. Alguns dias atrás conversamos com o reverendo Pita, Everton Pita, que nos deu o testemunho da necessidade de se pregar o Evangelho na Espanha, uma nação decadente. Tenha misericórdia daquele servo temente, fiel, zeloso, que tem dado o testemunho de que pregar o Evangelho é o que há de mais sublime. Abandonando todo o conforto, está ali, aguerrido. E como ele, Pai, tantos outros que têm aberto mão de tantas coisas, abrido mão, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, para levar o senhorio de Cristo a lugares e lugares e lugares. Dar-nos a graça, meu Pai, de termos o nosso coração inflamado pela pregação e pela plantação de igrejas, que nós possamos visualizar de maneira vislumbrante, visionária, o solo fértil que está diante de nós. Dê-nos essa graça, é o que nós pedimos, meu Deus, com graças, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós, após termos cantado, lido, após termos feito tanta coisa, nós agora vamos tomar assento. O reverendo Renildo irá nos falar a palavra de Deus. Se você está em casa, se não tem todos os membros perto de si, chame a todos, sentem-se, estejam atentos. Nós estaremos aqui para ouvir o que Deus tem para falar a nós. Certamente Deus vai falar conosco. E com certeza o nosso coração nesse momento, ele transborda de alegria. O reverendo Renildo tem a palavra para nos falar conforme Deus tem lhe iluminado. Reverendo Renildo. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Mais uma vez nós estamos nos apropriando desse instrumento chamado internet para chegarmos à sua casa, para chegarmos no seu lar, entendendo que o Espírito Santo do Senhor assim o fará, porque Ele é um Deus presente, um Deus que não está preso ao templo, às paredes. E com esse entendimento é que nós orávamos ao prepararmos o nosso sermão para este domingo. E antes de lermos o texto sagrado no qual vamos trazer a nossa reflexão, antes de expormos o texto sobre o qual nos debruçamos para trazer a mensagem de Deus, eu gostaria de fazer um convite muito especial a você, se o reverendo Jefferson me permitir. Eu quero fazer um convite muito especial e eu faço questão que você aceite esse convite. É um desejo enorme do meu coração que você aceite esse convite. Esse convite, logicamente, é para todos os que estão nos ouvindo nesta noite, através desse instrumento.
E eu faço esse convite de coração aberto, de coração muito sincero. Claro que nós entendemos e sabemos que por conta dessa pandemia, por conta desse desastre que estamos vivendo, muitos de vocês, muitos irmãos, eles estão temporariamente subordinados a uma série de restrições. Estão impedidos, com certeza, de saírem de suas casas, dado a vários fatores. É um impedimento, eu creio que temporário. E com certeza você não vai poder atender este nosso convite, esse convite maravilhoso. E aí é compreensível você rejeitar, viu, Caleb? Não você, Caleb, mas é compreensível que as pessoas que vão receber esse convite não possam comparecer a este lugar. E o convite que eu vou fazer, irmãos, é o seguinte: próximo domingo, dia 2 de agosto, nós queremos convidar você para vir à casa do Senhor. Amém. Esse é um convite. Você pensava que era outra coisa, né? Mas o convite é esse, de você vir à casa do Senhor. Amém, queridos? Dito isto, eu quero que você, onde esse instrumento esteja chegando, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 22 do livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 22, estarei lendo na versão NVI, como de costume, mas é até bom porque você vai comparando algumas colocações dessa versão e comparando com a sua versão. Salmos, capítulo 22, do verso 1 ao verso 9. Assim diz a palavra do Senhor: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Na sua versão deve estar assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 122, Salmo 122, viu? Se você entendeu errado, o Salmo é 122. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos orar? Nosso Deus bendito, Deus amoroso, Deus santo, justo, misericordioso, diante desta palavra, Senhor, a qual fora lida nesse instante, o Senhor nos permitiu, nos deu o privilégio de nos debruçarmos sobre ela, para trazer aos nossos corações as verdades que com certeza o Senhor quer aplicar em nossas vidas. E para isso, ó Deus, com certeza foi e é necessário que o Espírito Santo nos conduza, nos oriente, nos forneça o entendimento, o pensamento, para que, ó Deus, possamos
assimilar e expor com fidelidade aquilo que o Senhor quer para este momento. E assim nós rogamos ao Espírito Santo que em qualquer lugar em que a nossa voz esteja chegando através desse instrumento, Ele transforme, Ele abra as mentes, abra o coração, clareie o entendimento dos ouvintes, para que eles possam compreender e, ao compreender, possam ser alimentados e, ao serem alimentados, possam ser conduzidos a uma nova perspectiva, a um novo anseio, a uma nova forma de viver. Nós oramos assim, para a glória do Senhor Jesus Cristo e pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, o que você sentiu no seu coração quando ouviu esse convite que eu fiz antes de ler esse texto? O que você sentiu quando ouviu o convite? Vamos à casa do Senhor. Qual foi a reação do seu coração? Você ficou indiferente a este convite? Você achou que foi um convite desnecessário? Você achou ou sente que é um convite irrelevante para a sua vida, para a sua condição em que você se encontra agora? Você não se sentiu motivado? Nada sentiu no seu coração? Ou será que você sentiu uma grande alegria ao ouvir esse convite? Vamos à casa do Senhor? Eu quero confessar a vocês, irmãos que me ouvem, ao reverendo Jefferson, ao diácono Caleb, que algumas vezes o meu coração se entristeceu tão profundamente, reverendo, ao olhar e ao pensar neste ambiente reservado para o Senhor, dedicado ao Senhor, construído com o propósito de agregar a igreja do Senhor, vazio, bancos vazios. Confesso, irmãos, que lágrimas saíram dos meus olhos. Já ontem eu pensava nisso, reverendo, ao me dirigir para o trabalho, cedinho, dirigindo o carro. E dos meus olhos, lágrimas caíam. Porque eu não concebo a ideia de um lugar dedicado para o Senhor com a ausência da igreja. É muito triste sermos impedidos de congregarmos. É muito triste não podermos assistir na casa do Senhor, participar do culto ao Senhor, das atividades da nossa igreja. E eu sinto isso, e expresso isso com a mais profunda sinceridade do meu coração. Particularmente eu, reverendo Jefferson, e creio que os amados irmãos, não estávamos preparados para um momento como esse, de estarmos distantes da nossa Jerusalém, da casa do Senhor. É um sofrimento muito grande. Eu chorei não foi pelo edifício, pela construção, não foi pelo prédio em si. As minhas lágrimas,
eram pela ausência da igreja nos bancos desse templo. Como é triste não poder congregar com os irmãos na casa do Senhor, na casa de oração. É triste porque congregar, se reunir para adorar o Senhor em seu templo, faz parte da essência da igreja. Nós fomos chamados como povo de Deus, e nesse chamado está incluso a realidade da reunião, do agrupamento, do ajuntamento solene, sobretudo no dia do Senhor. Nós cremos que a verdadeira igreja é composta por pessoas regeneradas por Deus e transformadas em novas criaturas, com o propósito de adorá-lo em espírito e em verdade, em qualquer lugar que esteja. Jesus nos disse isso. Você não tem mais um lugar específico para adorar, porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Mas paralelamente a esta verdade, há uma outra verdade que diz, e que nós cremos, que os regenerados devem prestar culto a Deus individualmente, familiarmente, ou seja, no culto doméstico, e coletivamente na congregação, enquanto congregação, culto público, reunião solene. E assim nos ensina os nossos símbolos de fé e nos estimula a cultuar a Deus assim, individualmente, de forma doméstica e publicamente em reunião solene. Existem alguns ditos cristãos que se denominam desigrejados. São pessoas que não sentem prazer nem necessidade de estar no templo cultuando a Deus. Biblicamente, estão errados. Não estão nem equivocados. Estão errados, ou melhor, estão em pecado. Porque absolutamente nada na Bíblia me ensina que eu sou igreja sozinho. Você não é igreja sozinho. Nem você é igreja só, nem o templo é igreja. A igreja é você juntamente com todos os santos. Aí é a igreja. Você faz parte de um corpo. O corpo é a igreja. E esses desigrejados, eles elencam várias razões, dentre as mais absurdas. Não deixei de ir à igreja, não vou mais para a igreja, ou seja, não preciso mais me estar junto com os irmãos, congregar no lugar, porque é um lugar que há muita divergência, há muitas brigas, há muitas fofocas, há muito tudo, né? E aí eles se aborrecem e simplesmente viram as costas para a sua igreja local. Estão errados. Estar em adoração na casa do Senhor é uma exigência bíblica e motivo de grande regozijo. E digo mais, estar juntos como adoradores do Senhor é um privilégio imensurável. Juntos como igreja, nós simbolizamos ou nos apresentamos como a igreja nos céus, porque é o que seremos, é como estaremos no céu, eternamente reunidos para adorar. É com esse entendimento que vemos aqui nesse texto, no Salmo 122, o salmista Davi declarando a sua grande alegria pelo fato de poder estar juntamente com os santos, cultuando publicamente, dentro do templo, a casa do Senhor.
Logicamente que nós, ao lermos esse salmo, nós temos várias situações, as quais eu não vou me reportar, porque eu quero entender aqui a casa do Senhor como um lugar reservado para adoração. Eu quero pensar a casa do Senhor como um local que foi dedicado exclusivamente para o ajuntar da igreja, para as reuniões solenes da igreja. E aqui eu falo de igreja local, do templo. E aqui eu faço uma pergunta, e esta pergunta ela será respondida nos tópicos do nosso sermão. Eu procurarei responder estas perguntas à luz do texto que nós lemos. E a pergunta é: por que congregar na casa do Senhor alegra o coração de um crente? Por que, repetindo, estar juntos, cultuando a Deus, na casa de Deus, alegra o coração de um crente? E o Salmo vai nos responder, e dentre as respostas que nós separamos, eu escolhi 4 para esta pergunta. 4 respostas. Por que congregar na casa do Senhor alegra o coração do crente? Primeiro, está no verso 1. Alegra porque vir à casa do Senhor é um sinal de obediência a Deus. O verso 1 nos diz assim: alegrei-me com os que me disseram, ou alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A ideia aqui é o seguinte: uma multidão ia passando, e aí vem o Davi. Vamos imaginar, não sei onde é que ele estava. E aí, Davi, vem conosco, nós estamos alegres, vem conosco, nós estamos subindo para Jerusalém, nós estamos indo cultuar a Deus. Davi, vamos imaginar, deixou o que estava fazendo, e ao deixar o que estava fazendo, ele se envolveu em uma grande alegria, na alegria de estar junto de pessoas alegres, que entendiam ir para a casa de Deus. Mas percebam aqui uma coisa: a razão primeira porque Davi e aquela igreja se dirigiam à casa do Senhor, não foi meramente porque um chamou o outro, mas foi porque primeiro entenderam o chamado de Deus para irem adorar no templo. Porque desde o livro de Êxodo, nós vemos o Senhor convocando o seu povo para adoração, estabelecendo o tabernáculo, depois o templo, e assim sucessivamente no Novo Testamento as comunidades e as igrejas, para que o seu povo viesse adorar. Obediência ao chamado de Deus para a reunião solene. Por isso que eu disse que os desigrejados estão na contramão da vontade de Deus. Por isso que eu disse que os desigrejados, ou aqueles que entendem que congregar não é necessário, estão infringindo o desejo de Deus, os desígnios de Deus. Porque congregar faz parte da vida da igreja. Davi entendeu isso, e por isso ele diz que se alegrou quando lhe disseram, vamos à casa do Senhor. As pessoas têm banalizado esta vinda à casa do Senhor, e esta banalização, ela se passa pela falta de compreensão e de temor a Deus. As pessoas têm vindo cultuar a Deus, ou saem das suas casas, e ao chegarem no templo, mal começa o culto, você já percebe movimentações alheias àquele momento.
conversas paralelas, brincadeiras, conversas no WhatsApp, não é? Ou seja, não se tem mais a noção da importância daquele momento. E pior ainda, pessoas que assim fazem no momento de culto, no templo, na reunião solene, elas desconhecem a realidade da presença de Deus no culto. São rebeldes, irreverentes. Com certeza não era assim que a igreja se comportava nem ontem, ou seja, nem no Velho Testamento, muito menos no Novo Testamento, e não é assim que a igreja precisa se comportar ou deve se comportar. Vir à casa do Senhor é um sinal de obediência a Deus. Porque quando estamos na casa do Senhor, nós estamos dizendo: sim, Senhor, eu sou um filho obediente, eu entendo o teu chamado, eu entendo que é uma necessidade minha estar com meus irmãos, para me fortalecer, para me alegrar, para chorar, para viver tudo junto com os meus irmãos. Porque congregar na casa do Senhor alegra o coração do crente. Porque vir à casa do Senhor é um sinal de obediência a Deus. Segundo, alegra o coração porque a casa do Senhor é um lugar de união. E eu acho isso fantástico. O versículo 4, a sua parte A desse versículo 4, ele nos diz assim: para lá sobem as tribos do Senhor. E eu fiquei pensando, reverendo Jefferson, irmã Helena, eu tenho dito lá em casa que a senhora é uma privilegiada por poder estar conosco aqui, quase todas as gravações desse culto, né? Senhora, sempre bem-vinda, para a glória de Deus. Eu fiquei pensando nesse verso 4, por quê? Congregar alegra o coração de um crente. Verso 4 diz que para lá sobem as tribos do Senhor. Irmãos, havia muita divergência entre as tribos. Havia características particulares nas tribos. Coisas que tinham que eram vividas na tribo de Dan, não era vivida na tribo de Judá, na tribo de Israel. Ou seja, havia diferenças de contexto e de situações, brigavam uns com os outros. Um queria ser melhor do que o outro, queria ter uma posse a mais, queria ser mais valente do que o outro. Mas o interessante é que quando se dirigiam para o culto, quando estava no culto, quando estava no templo, quando estavam na casa do Senhor, tudo aquilo se acabava. As divergências se acabavam, os conflitos se acabavam, as lutas se acabavam. Isso me ensina que na casa do Senhor todos são iguais. E isto é motivo de alegria para nós. E aí os desigrejados vão dizer: ah, pastor, o senhor está errado, porque eu saí da igreja porque tinha muita confusão. Eu saí da igreja porque os irmãos viviam permitam-me a expressão, se comendo, se mordendo, querendo se matar. Esqueça isso, porque corações regenerados, transformados pelo poder do Espírito Santo, vêm para o culto, se alegram em estar no culto, na casa de Deus, porque entendem que na casa de Deus, o que os une não é
condição social, cor de pele ou qualquer outra coisa, mas a união é produzida pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor é que nos une. Divergências são quebradas. Na casa de Deus, nos alegramos, porque aqui, irmã Helena, não tem rico, não tem pobre, esse é o ideal. Não tem mais gordo nem mais magro, feio ou bonito, saudável ou enfermo. Aqui todos somos iguais, porque todos temos o mesmo Espírito e no mesmo Espírito nos movemos, vivemos, caminhamos dentro dessa perspectiva da adoração. Para lá sobem as tribos do Senhor. Eu fico pensando o gozo que é, a alegria que é você passar a semana todinha trabalhando e o único dia que você tem, que é o domingo, você dizer assim, no sábado, cansado, meu diácono Caleb, graças a Deus que eu estou cansado, mas amanhã é o dia de ir para a casa do Senhor. E não importa se lá tem um pastor que é chato, feito o pastor Renildo, lá não importa se tem um pastor que é feio, se tem um irmão que não usa desodorante, que não escova o dente, que não é o caso, não importa, Caleb, o importante é que eu vou na alegria estar com meus irmãos no dia do Senhor, na casa do Senhor, porque lá somos todos um só corpo, um só povo, um só Senhor. E isso produz alegria. Imagine que no nosso ambiente de trabalho, no nosso lugar acadêmico, talvez no nosso lar, talvez no nosso bairro, vivamos em vários conflitos, mas aqui Deus está presente, tabernaculando, ou seja, se comunicando, interagindo com o seu povo. É natural vivermos em união. Por isso, é um motivo de alegria estar na casa do Senhor. As tribos não mediam esforços, vinham de muito longe, mostrando que não importa onde você esteja, não importa onde é o lugar destinado à sua adoração, se é perto ou longe, você é como santo de Deus, como regenerado de Deus, deve deixar o seu lar para no dia do Senhor congregar com seus irmãos em um só corpo para adorar o Senhor. Essa é a segunda razão. Por que congregar na casa do Senhor alegra o coração do crente? Terceiro, alegra porque a casa do Senhor é lugar de gratidão coletiva. Verso 4, a parte B nos diz assim, diz que as tribos subiam para fazer o quê? Para dar graças ao Senhor. Pastor, eu posso ser grato sozinho? Pode, mas é estranho, né? Eu posso ser grato a Deus familiarmente com minha família? Pode. Mas percebam que no ambiente de culto, na grande reunião dos santos, essa gratidão se expressa melhor. Ela é um testemunho não apenas para os salvos, mas para todos aqueles que estão na igreja. Falar dos feitos de Deus, testemunhar dos feitos de Deus, é um testemunho vivo e solene de quem Deus é e do que Deus faz pelo seu povo. Por isso, que isso gera alegria no nosso coração,
no coração do crente, quando em culto solene, nós podemos dizer assim: este é um culto de gratidão a Deus. Aliás, todos os cultos devem ser culto de gratidão a Deus. Todos eles. Há uns que nós expressamos com mais evidência, mas todo culto, toda adoração deve ser construída dentro dessa perspectiva de gratidão a Deus. Porque é um privilégio, irmã Helena, podermos nos reunir. Quantos e quantos e quantos irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, antes do coronavírus e agora com o coronavírus, desejavam estar no templo, desejavam estar na casa do Senhor e eram impedidos, ou estão impedidos. Mas aqueles que podem, é um grande privilégio, porque aqui podemos expressar e nos alegrar com nossos irmãos, dizendo: olha o que Deus tem feito por mim, olha as maravilhas que o Senhor tem feito para a sua igreja. Isso enche o nosso coração de regozijo, faz transbordar a nossa alma, alegra a nossa vida, porque à medida que agradecemos a Deus, estamos dizendo para o mundo que o nosso Deus cuida de nós, sobretudo nesses tempos difíceis. E aquela igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, entendiam isso claramente. Por isso se alegravam quando podiam estar juntos. E muitas vezes nós não sentimos essa alegria. Somos egoístas quando recebemos as bênçãos do Senhor e não compartilhamos com os nossos irmãos. Não proclamamos, não divulgamos, não evidenciamos. A igreja existe para ser testemunho na terra dos feitos de Deus em suas vidas. Foi assim a igreja de Atos e assim as igrejas. Portanto, por que congregar na casa do Senhor alegra o coração do crente? Terceira resposta: porque a casa do Senhor é o lugar de gratidão coletiva, e gratidão é favor imerecido. É o reconhecimento de favores que não merecemos. Deus faz por nós. Nós reconhecemos e manifestamos isso. Graça. A graça do Senhor sobre nós. Quarto e último. Por que congregar na casa do Senhor alegra o coração do crente? Alegra porque a casa do Senhor é lugar de intercessão coletiva. Interessante isso. Versículo 6, a parte A, nos diz assim: orem pela paz em Jerusalém. Orem pela paz em Jerusalém. E o contexto aqui é de pessoas que estão na casa do Senhor. Você pode interceder na sua casa? Pode. E deve. Você pode interceder no seu culto doméstico? Pode e deve. Mas a adoração não se limita apenas a esses dois momentos. A adoração também envolve culto público, reunião solene, num dia consagrado, num lugar reservado. E nesse lugar, casa do Senhor, é um lugar propício para se fazer orações de intercessão, onde nos esquecemos do eu, onde nos esquecemos de nós mesmos e nos voltamos para o nosso próximo. Percebam que na nossa liturgia nós temos esse momento de intercessão, onde os nossos pensamentos se voltam para Deus, não pedindo por nós, mas pela nossa nação, pelos nossos irmãos e amigos, pelas autoridades, clamando que Deus haja com justiça sobre os que estão injustiçados.
lugar de intercessão, e na intercessão nós vemos as nossas limitações. Na intercessão nós percebemos o quanto o nosso próximo sente dor igual a nós, carece de Deus igual a nós, carece da ajuda e do auxílio de Deus tanto quanto nós. É o momento em que deixamos de ser egoístas, porque passamos a vislumbrar as necessidades, as demandas do nosso próximo. Por isso que alegra o nosso coração saber que nesse momento eu oro pela senhora, irmã Helena, e a senhora ora por mim. A senhora ora pela igreja, a igreja ora pela senhora. E esse é um prazer, como dizemos no quartel, um prazer inenarrável. Nós não temos como expressar tamanho privilégio, tamanho regozijo, tamanha alegria em podermos agir assim no culto congregacional, na reunião solene. Portanto, queridos, nós temos muitos motivos para alegrar o nosso coração. E dentre estes motivos está o santo privilégio de podermos participar de uma igreja local para adorar, para louvar e para bendizer o nome do Senhor de forma coletiva e pública. Congregar na casa do Senhor, portanto, alegra o coração do crente. Olha que eu estou falando do crente, porque só crente se alegra em estar na casa do Senhor. Pode ter certeza disso. Quem não é crente vem na casa do Senhor por qualquer motivo, motivada por qualquer coisa, menos pela alegria de estar congregando na casa do Senhor ao bom Senhor. Pode ter certeza disso. Alegrar o coração do crente pelas seguintes razões. Primeiro, porque estar na casa do Senhor é obediência ao chamado de Deus. Segundo, alegra o coração porque a casa de Deus é lugar de união. Terceiro, alegra o coração porque na casa de Deus é lugar de gratidão. Quarto, alegra o coração porque na casa de Deus é lugar de intercessão. Portanto, volto à minha fala inicial e convido você que atende todas aquelas exigências por conta do coronavírus, ou seja, você pode, você está tranquilo em relação a isso, venha à casa do Senhor, que o Espírito Santo produza esta alegria no seu coração, para você retornar e voltar a participar nos nossos cultos presenciais. Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra nos nossos corações, que Ele, através do seu Espírito Santo, nos inquiete de uma forma tão profunda, a ponto de nos deixar eufóricos, ansiosos, para que chegue o próximo domingo, para retomarmos ao culto presencial. Que o Senhor, pois, nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nos deu o privilégio de ouvirmos a sua palavra exposta fielmente. Como os irmãos podem perceber, os que acompanharam atentamente, eu sempre faço algumas anotações para meditar durante a semana. Faça o mesmo. O pastor estava pregando poderosamente a palavra do Senhor. Anote algumas coisas e durante a semana vá se alimentando, porque Deus falou conosco. Deus falou aos nossos corações e por isso estamos alegres. Vamos ficar de pé, vamos orar uma vez mais, encerrando este culto.
Na sequência eu vou impetrar a bênção. Senhor, nós começamos com uma palavra de gratidão e encerramos com uma palavra de gratidão. Agradecemos-te porque nos trouxeste aqui. Agradecemos-te porque nos permitiste iniciar o serviço de culto. Agora, te rendemos graças, te tributamos gratidão porque podemos encerrar tendo a certeza que fomos achados e alcançados pelo Senhor. Te agradecemos pela palavra que foi pregada poderosamente. Palavra que nos convida, palavra que nos exorta a vir à igreja, louvar o teu nome comunitariamente. Abençoe seu servo, o reverendo Renildo, ungindo ele e continuando, concedendo, meu Deus, a graça da iluminação para a pregação fiel do Evangelho. Abençoe o diácono Caleb, a irmã Helena, abençoe a mim e, segundo o Pai, a riqueza da tua graça e a tua soberania no dia 2, nós possamos estar aqui pela manhã e pela noite para louvar o teu nome. Que o Senhor nos permita sempre, pelo doce convite do Espírito Santo, pela habilitação do Espírito Santo, louvar o teu nome. Permita-nos ir para casa e repousar. Monta, Pai, guarida do nosso lado, porque nós necessitamos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre vós e tenha misericórdia de vós. E que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. E que assim vos abençoe o Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós encerramos o culto nesse momento. Queremos agradecer aos irmãos presentes, aos irmãos que nos acompanham pelo YouTube. Queremos agradecer às pessoas que nos dão a honra de acompanhar este culto por meio dessa plataforma digital. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique lá no joinha para ajudar o canal e divulgue esse canal. Esse canal tem um único propósito, é que o Evangelho seja pregado fielmente e alcance vidas. Queremos dar um aviso. Dia 2 de agosto, retomaremos as atividades presenciais aos domingos. Teremos um culto das 9 da manhã às 10h30. Teremos um culto das 18 às 19h30. Eu, alguns presbíteros, o reverendo Renildo, estaremos fazendo contato com os irmãos para fazermos aquilo que o decreto determina, que é uma pré-inscrição. É uma determinação e nós vamos cumpri-la. E, ao mesmo tempo, você que nos ouve, faça contato conosco também, dizendo qual é o horário da sua preferência. Será uma alegria nós contactarmos com você e fazermos esse pré-agendamento. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, para a glória de Deus.